Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós iremos iniciar mais uma aula de ciências que terá por título Calor e suas manifestações. Esse conteúdo está no capítulo 15 do livro de vocês, tá bom? A partir da página 222. Aí vocês podem dizer, tia, mas esse capítulo é muito grande, nós vamos ver ele todinho? Não. Hoje nós vamos ver esse conteúdo do capítulo 15 somente da página 222 até a página 229. Quando for nas próximas aulas é que a gente vai ver o restante do capítulo, tá bom? Agora eu irei parar minha gravação e vou colocar aqui um vídeo explicativo com relação a esse conteúdo. Peço que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Capítulo 15, nossa videoaula 2. Lembrando que a videoaula 1 é sobre máquinas. Se você não assistiu ainda, dá tempo de assistir, fazer as atividades. E vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 é a videoaula 2, que vai ser dividido em duas partes. Então, vamos lá. Calor e suas manifestações. Bom, lá na página 222, Três Patinhos na Lua, 222, vai ter um exemplo de uma fogueira. Uma fogueira é um exemplo de calor, onde o calor da fogueira ajuda a manter um corpo aquecido. Ele está dando energia de calor para o corpo. Calor não é matéria, calor é energia. Lembrando que fogueira, gente, só pode ser acendida em lugares com permissão, que tem autorização. Toda fogueira que não tiver autorização é crime, tá? Então colocar fogo no quintal, colocar fogo em folha seca, em qualquer lugar é crime se você não tiver autorização para isso. Bom, e no fogão? O fogão não é fogueira, né, gente? Vamos lá. Antes de você entender calor e temperatura, é importante saber que as partículas da matéria elas estão sempre em movimento. E de acordo com uma temperatura, ela vai ter um movimento. Então, olha só esse desenho aqui rapidão. Uma partícula ela tem um movimento. Quando eu aumento a temperatura, elas ficam loucas. Ó. Fica batendo rapidão uma na outra. É como se eu tivesse, por exemplo, a água dentro de uma chaleira. Ela está fria, depois ela aquece, fica louca. É igual vocês dentro da sala. Quando está frio, o pessoal está tranquilo, fresquinho. Começou a ficar quente, o pessoal começa a ficar agitado. Falar, vai para lá, vai para cá. É igual como se fosse a hora do recreio, uma hora quente. Você sai do ar-condicionado, vai lá fora e fica aquele calor. Bom, então o movimento constante de partículas é chamado de agitação térmica. Quando você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Energia de movimento, que é essa energia que elas têm, é chamada energia cinética, que constitui a energia interna ou a energia térmica. Então pode ser que dentro de você tenha movimento e com calor ela aumente o movimento. Gente, calor e temperatura são coisas diferentes. Por quê? Temperatura ela vai indicar para mim o estado de agitação, ou seja, a forma que ele está se movimentando. Quem está movimentando? As partículas de um corpo. Então, numa temperatura alta, as partículas, aqui no exemplo 1, estão loucas, agitadas. Numa temperatura baixa, ou seja, partículas estão com menor agitação. E calor? Calor é essa energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento, que vai se dar espontaneamente, ou seja, normalmente o corpo ele vai dar calor. O seu corpo ele fornece calor. Para quem? Para um lugar que tem menos temperatura. Então, vai de um corpo que tem menos temperatura para alguém que tem mais temperatura. Vamos entender isso melhor aqui, ó. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Imagine só aqui, ó, um molho de tomate. O exemplo 1 aqui, ó. Um molho de tomate está quente. E você coloca uma colher gelada de metal. Até fiz o barulhinho aqui da colher. Tem uma colher aqui perto. E coloca a colher no molho. O que acontece? A colher começa a esquentar. Ou seja, após um contato, a temperatura... Olha aqui, ó, aqui o exemplo 1. Após o contato, a temperatura passa para o outro corpo, que no caso é a colher. E eles, no momento, vão ficar em equilíbrio, porque os dois vão estar quentes. O que acontece quando eu coloco um cabo de madeira
madeira. A madeira vai isolar o calor. Tá? Mas a tendência natural dos corpos é quando eles têm contato, é atingir um equilíbrio térmico. Vamos lá. A temperatura ela pode ser medida. Mas como que eu meço temperatura? Pela dilatação ou contração dessas partículas. Né? Dilatação e contração térmica. Então o objeto ele pode aumentar o tamanho de acordo com a temperatura. É igual o trilho. Não sei se você já percebeu. O trilho tem um espaço entre eles. Esse espaço, quando tem um dia muito quente, o trilho começa a aumentar, dilatar. E aí o espaço, um não bate no outro. Acontece que é o seguinte, algumas cidades fizeram errado isso, ou é muito quente, e às vezes o trilho bate um no outro e sobe isso. E às vezes dá um problema, que o trilho que antes era reto começa a ficar torto. E aí o trem sai. Por isso que é feito esse espaço. Curiosidade legal de ciências, né? Bom, existem algumas substâncias que são chamadas de substâncias termométricas. Lembrando, termo, temperatura, calor. Está relacionada a mais temperatura do que calor. Que vão medir isso. Então, como que você mede a temperatura? Um termômetro. Termo, temperatura, metro, termômetro. Então, o termômetro ele vai medir, por exemplo, se colocar o termômetro num lugar quente, ele vai medir quantos graus Celsius vai ter de temperatura. Isso é feito no capilar do termômetro, que é o tubo estreito. Tá? No tubo estreito vai ter as temperaturas. Então, essas formas de medir são chamadas de escalas termométricas, ou seja, escalas que medem temperatura. O conjunto de valores eles vão ser associados. Então, por exemplo, Celsius, que é o mais comum. Eu tenho 100 graus Celsius, por exemplo, é muito quente, né? 40 graus Celsius também é quente, que é uma temperatura que na área já chegou. Essa temperatura é uma medida comum. Nos Estados Unidos, não usa-se muito Celsius, se usa Fahrenheit, que é uma outra escala termométrica, que é um conjunto de valores diferentes. Se você observar aqui no termômetro de Fahrenheit, você vai ver que é maior. Ó. Não quer dizer que o Fahrenheit é mais quente que Celsius, ou tem mais temperatura. Quer dizer que a medida é diferente. Para Celsius, que foi o cara que descobriu, que fez a escala, né? Celsius, ele fez 100 graus. Uma agitação para Fahrenheit, o mesmo 100 graus é 212. Ou seja, o que quer dizer? Que em Fahrenheit eu tenho 112 graus a mais. Beleza? 112 graus a mais. Beleza. Kelvin. Kelvin é uma outra medida, com valores maiores, mas não quer dizer que é mais quente. Então, 273 Kelvin quer dizer que ele tem 173 mais que quem? Celsius. Então, se você prestar atenção, se eu fazer uma linha aqui, eu vou ver do maior nessa ponta da direita, aqui, e o menor na ponta da esquerda. Então, vai ficando maior o número. Tem fórmula aqui, se você quiser fazer, às vezes eu prefiro só adicionar, mas para achar Kelvin, por exemplo, você pega o valor de Celsius, ó, o valor de Celsius 100 e põe 273. 100 mais 273 é quantos? 373. Olha só, tem a fórmula aqui. Celsius, aí eu faço a subtração. 273 e subtrago. Esse 0,5 é porque termômetro para termômetro varia, tá? Celsius, para eu achar, eu pego Fahrenheit menos 32, ó, isso aqui menos 32, e divido por 1,8 e eu vou ter o valor de Celsius. Esse é o fato das escalas numéricas. Como que eu meço o calor? Se temperatura é uma coisa e calor é outra, para medir calor eu vou usar um calorímetro em vez de termômetro. Calorímetro vai determinar a quantidade de calor. O que tem no calorímetro, né? Ele vai medir o que recebeu ou perdeu, né? Tem um termômetro, que vai ver a agitação. Vai ter um isopor em volta, que vai isolar, porque como que vai medir uma coisa que... Lembra que tem que ter o equilíbrio térmico? Às vezes essa temperatura, esse calor vai sair, então o isopor vai segurar. Vai ter o líquido, onde vai ter agitação partículas. Vai ter corpos que vão trocar calor até atingir um equilíbrio
dentro do calorímetro e vai ter um alumínio que faz com que esse calor se espalhe mais rápido. Essa é uma forma de medir calor. Bom, pessoal, agora que vocês viram toda a explicação do conteúdo, espero que todos vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso algum de vocês ainda tenham ficado com dúvidas, eu sugiro que vocês façam a leitura das páginas 222 até a página 229 do livro de ciências de vocês, tá bom? Após essa leitura, aí sim eu peço que vocês copiem a atividade que eu estarei postando logo mais, tá bom? É para copiar a atividade e responder. E por aqui nós terminamos a nossa videoaula da atividade do conteúdo da aula de hoje, tá bom? Tenham todos um bom dia, uma ótima semana e bons estudos. Bye, bye!